Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar sobre os 1000 anos e a nova terra, né? E, né, tem vídeo, né, explicando melhor sobre cada um deles aí no canal já. Se você quiser dar uma olhada aí, né, para uma explicação maior. Então, bora lá. A culminação do ritual do santuário terrestre era o dia da expiação. Também tem estudo específico só do dia da expiação. E simbolizava o dia do juízo. Também tem estudo só sobre o juízo. Nesse dia era data a solução era dada. Nesse dia era dada a solução definitiva ao pecado acumulado dia após dia no santuário. Nesse processo, depois de executada a purificação do santuário e do povo, o outro animal era abandonado. Lembra que no estudo do santuário a gente já estudou sobre isso, né? Quem não viu, tem vídeo no canal. Então a gente estudou que nesse dia da expiação era oferecido 2 bodes. Um era um bode para o Senhor e o outro bode era chamado de bode Azazel. Então no estudo do santuário tem, né, esse tema específico. Então dá uma olhadinha aí que você vai achar. Então, o outro animal, né, porque um era do Senhor e o outro animal, que era o outro bode, era abandonado no deserto, que ele representava o diabo, né, Satanás. Não havia derramamento de sangue para o bode Azazel. Somente há derramamento de sangue para o bode do Senhor, né? Porque o bode do Senhor representava Jesus, né? Que morreu, né? Pelos nossos, para nos salvar dos pecados. Então, o bode Azazel, ele não tinha corte, ele não morria de forma sacrificial, ele não era cortado. Então, ele não derramava sangue. Ele ficava vivo no deserto, ele morria no deserto. Então não havia derramamento de sangue, portanto não havia expiação, porque o diabo não faz expiação, né, pelo povo. Só quem faz expiação é o próprio Cristo, né, que é a remissão dos pecados. Então só Jesus pode nos redimir dos nossos pecados. Satanás, ele não tem essa capacidade. O cumprimento dessa figura se dará após a segunda vinda de Jesus. Então, é após a segunda vinda de Jesus. Satanás estará... E também já tem vídeo também no canal falando da segunda vinda de Jesus e até da terceira. Então, tem vídeo da primeira, da segunda e da terceira. Então, tem vídeo aí, se você não sabe, né, dá uma olhadinha, que tá bem explicadinho. Satanás estará nessa terra deserta durante 1000 anos, né? E no estudo dos 1000 anos tem uma explicação mais detalhada sobre isso. A Bíblia explica detalhadamente este período escatológico de tempo prefigurado no serviço do santuário. Então, por isso que é tão importante você saber, conhecer, estudar e ler sobre o santuário terrestre, porque é uma figura do santuário celestial. Então, tudo que era realizado no santuário terrestre era uma figura do que ia acontecer, né? Tanto com a gente, como também ia acontecer no santuário celestial, né? E também tudo que tem a ver com Jesus tá lá no santuário. Todos os movimentos, né? Os objetos,
tudo tinha a ver com Jesus. O que ele ia fazer, o que não ia. Então, tá tudo registrado no santuário. Então, quer conhecer melhor sobre o santuário? Dá uma olhadinha, tem mais estudos sobre esse. Além dessa série, né, do santuário, Revelações do Santuário, tem também estudo só do santuário terrestre, né? Acho que do celestial também já tem vídeo por aí. Não lembro. Bom, bora continuar. Levíticos 16, o verso 21 e 22. O que o sacerdote fazia após terminar a purificação do santuário? Então, terminou a purificação do santuário, o que eles faziam? Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Então, esse bode aqui, né, ele recebia todo o pecado, né, toda a iniquidade é pecado dos filhos de Israel. Então, os pecados do santuário eram transferidos para o bode Azazel. Então, lembra que esse bode Azazel não é representado por Cristo, é o diabo. Esse bode refere-se a Satanás, que no fim dos 1000 anos receberá todos os pecados dos salvos. Por que dos salvos? Porque os salvos confessaram a Jesus, não foi para o ser humano. Então, aquele que confessa os seus pecados para um padre, por exemplo, não está confessando o pecado a Cristo. Então, o pecado continua nessa pessoa, até que essa pessoa, né, peça perdão a Jesus, no caso, confesse a Jesus e peça perdão pelo pecado cometido por ele mesmo. Após o término do juízo de comprovação, também tem estudo sobre o juízo de comprovação ou de revisão no céu. Então, após o... que assim, tem... Jesus vem, certo? Na segunda vez. Que é agora que a gente tá esperando. Jesus vem. Então, os salvos que confessaram todos os pecados, tudo, tá tudo beleza, tranquilo, vai pro céu ficar 1000 anos com Deus, julgando os anjos e todos aqueles que não aceitaram Jesus. Então, eles vão julgar por 1000 anos. Após esses 1000 anos, aí vai ter a comprovação de que Deus, né, a reivindicação de que Deus é justo, é bom, correto, tudo certo. Então, aí encerra os 1000 anos, então o juízo de comprovação para ver se Deus realmente fez tudo certinho, né? Aí a gente vai comprovar. Por quê? Vai ter no céu, vai ter muita gente que a gente vai falar, não acredito que essa pessoa tá aqui. E aí tem pessoa que a gente fala, mas cadê essa pessoa? Ela era tão, tipo, né? Parecia que já tava no céu e não tá aqui, não sei o quê. E aí a gente vai comprovar o porquê que essa pessoa tá e o que essa pessoa não tá. Então, terminando o juízo de comprovação, acontece a terceira vinda, que é a vinda para executar os ímpios que rejeitaram a salvação. Bom, mas aí tem estudo aí explicando melhor, então não vou, né, ficar muito aqui, senão dá muito tempo. E continuando, Apocalipse 20, o verso 6, para onde irão os salvos após a segunda vinda de Cristo? Então, Jesus vem e aí os salvos, né, eles serão transformados e transladados para o céu, né, que é o famoso arrebatamento. Então, isso só acontece na segunda vinda de Jesus, não acontece antes, né? Os que foram antes, né, foi Moisés, Enoque, né, caminhou com Deus. E teve mais um, qual que é o nome dele? Elias. Então, tem 3 que foi pro céu.
que a gente sabe que foi. Na ressurreição de Jesus também teve uma multidão que ressuscitou e foi com ele. Só que a gente não sabe. Depois disso, ninguém mais vai antes. Porque o próprio Jesus vai vir buscar aqueles que ainda não foram, né? Então, esse ensinamento de que vai ter um arrebatamento secreto, como os filmes de Hollywood ensinam, né? Que a pessoa tá lá pilotando um avião e puf, a pessoa some e o avião cai e pronto. Ou a pessoa tá dirigindo, puf, a pessoa sumiu. Então, isso não vai acontecer. Isso daí é história de Hollywood. A Bíblia não ensina isso, tá? Então, o que a Bíblia ensina é que Jesus ele vai vir pessoalmente com todos os anjos e o Pai nas nuvens do céu e vai chamar os mortos em Cristo, que aceitou Jesus, eles vão ser chamados e eles vão ressuscitar. E os que estiverem vivos serão transformados e assim, depois de todo mundo já transformados na terra ainda, né? Porque não pode ir sem ser transformado, né? Porque a gente precisa estar revestido de incorruptibilidade e de imortalidade, porque senão a gente não consegue ficar perto de Deus. Então, primeiro a gente é transformado para depois ser arrebatado para o céu, como Jesus foi quando ele foi ao céu depois da sua ressurreição. Então, do mesmo jeito que ele foi, a gente vai, né? E o que mais? Jeremias 4, verso 23 até o 26 e Apocalipse 20, do verso 1 até o 3. Como ficará a terra durante os 1000 anos? Então, a terra vai ficar como? Sem forma e vazia, como era no início, né? Quando você vai para Gênesis, a terra está como? Sem forma e vazia. E depois da volta de Jesus, a terra vai ficar do mesmo jeito, sem forma e vazia. A terra estará vazia, destruída e Satanás preso pela circunstância. Como seu trabalho é destruir e enganar as pessoas, a terra estará vazia. Satanás estará sem atividade. Então, quando fala que o anjo desce do céu e prende o diabo com a corrente, isso dali é simbólico. O que está tentando explicar pra gente? Que quando acontece a segunda vinda de Jesus e os santos vão para o céu com Deus e fica lá 1000 anos, as pessoas que rejeitaram Jesus, né, eles serão mortos pelo resplendor, né, da glória de Deus. Só por Deus aparecer, né, eles serão mortos. Então, o diabo ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir. O pessoal que é ímpio, não aceitou Jesus, eles vão estar mortos. Então, ele não vai ter como matar ninguém. Ele vai, com a volta de Jesus, o mundo será destruído, né? Como era no início, vai ficar no fim. Então, quando Jesus vem, o mundo é destruído, mas não é tipo aquelas explosão de filme de Hollywood que o planeta deixa de existir, não. É tudo que tem dentro do planeta, né, da superfície da Terra, tudo é destruído, tudo é derrubado, entendeu? E vazia porque não vai ter mais nada, né, para ele usar para fazer qualquer mal, porque só vai ter só ele e os anjos caídos dele, né? Eles vão ter 1000 anos para pensar em todo o mal que eles não só praticaram, mas ficaram, né, excitando a pessoa para fazer, estimulando, sei lá. Eles ficaram induzindo a pessoa para fazer, né? Então,
eles vão ficar presos em seus próprios pensamentos, né? Vai ser um inferno para eles. E eles vão ficar durante 1000 anos assim. Porque, né, ele vai precisar de um tempinho para pensar em tudo que ele fez. Né? Mais de, sei lá, mais de 6.000 anos lá tocando terror, né? Ele vai ter 1000 anos aí pra arrazoar com ele mesmo. Sem forma vazia. Ah, tá, já li esse daqui. Então, ele vai ficar preso pela circunstância de não ter quem tentar, né? E não ter quem matar, e não ter quem roubar, porque não vai existir nada para ele roubar de ninguém, porque as pessoas vão estar mortas. E o que mais? E aqui, a Terra, o planeta Terra, é a prisão de Satanás, né? A gente tá aqui porque, né, o ser humano deu autoridade, né, deu a legalidade do planeta Terra pro diabo. Então, o planeta Terra passou a ser a prisão dele. E nós, né, por ter dado a legalidade, nós também estamos presos, porque já nascemos pecadores. Então é isso. Apocalipse 20, o verso 5, após a primeira ressurreição, né? Tem também vídeo explicando, gente, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, em que etapa acontece. Tem aí vídeo no canal, dá uma olhadinha. Né? Caso vocês, né, não tenham esse conhecimento de ressurreição, né? Porque são poucas pessoas que conhecem. Então tem um vídeo no canal explicando biblicamente, tá? Porque eu não saio da Bíblia para explicar, né? Às vezes tem comentários que eu até falo porque não é relevante, mas o que não, né, a gente nem comenta. Então, após a primeira ressurreição, quanto tempo os ímpios permanecerão mortos na terra? Então, em Apocalipse 20, o verso 5, diz que os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabassem. Então, todos os ímpios mortos vão ficar mortos durante 1000 anos para o diabo ter tempo para ele, né, refletir sobre suas ações, seu comportamento, seus pensamentos. Então, os ímpios, eles ficarão mortos durante os 1000 anos. Aí, terminando, Deus ressuscita na terceira vinda, que é a segunda ressurreição, que é para a execução dos ímpios, né? No caso, a execução do pecado, mas como os ímpios estão tão grudados no pecado, né? Não tem como separar sem matar, então eles são mortos juntos com o próprio pecado, porque não tem como mais separar. E que mais? Apocalipse 20, o verso 4, o verso 12 e 13, e 1 Coríntios 6, o verso 2 e 3. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Então, o que os salvos, os santos, vão fazer durante os 1000 anos no céu, né? A gente vai ficar lá na piscininha, bebendo água de coco, né? Tomando um sol. O que a gente vai fazer? Não vai ficar no spa, não. O que a gente vai fazer? Não sabeis que vós, os santos, hão de julgar o mundo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai julgar não só o mundo, mas os próprios anjos caídos. Sim, a gente tem dificuldade de julgar coisas triviais, né, na nossa vida. Tipo, eu posso usar isso, eu posso usar aquilo, né, porque a pessoa chega na igreja, aí fica, mas o que eu posso usar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, conforme o tempo for passando e você, né, pedir para Deus o batismo do Espírito Santo, o próprio Deus vai falar para você
o que você deve fazer, não o que você tem, o que você deve fazer, né? Tanto no comer, no vestir, né? Que Deus fala pra... esqueci o verso, gente. Ai, seja para honra e glória de Deus. Então, é o próprio Deus que vai falar o que Ele quer que você faça para que você dê honra e glória para Ele em tudo que você faz. Seja comendo, vestindo, andando, o que for. Então, você vai glorificar a Deus em tudo. Né? Porque a gente fica perguntando pro ser humano, quando na verdade a gente tem que perguntar diretamente para Deus. E essa semana eu aprendi essa lição. E bora lá. Cristo reina com os eleitos e os salvos. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Então a gente vai ser sacerdote de Deus e de Cristo. Eles participarão do juízo. Então a gente vai participar do juízo de comprobatório ou de revisão. A gente vai revisar o julgamento de Deus, né? Como se Deus fosse errar alguma coisa. Mas é pra gente comprovar que Deus é justo, né? Porque o caráter de Deus no céu foi denegrido, né? Porque o diabo falou que Deus não era justo, né? Que a lei é impossível de guardar. Então, e a Bíblia diz que Deus é justo, a lei é justa, Deus é bom, a lei é boa, né? Então, Deus é santo, a lei é santa. Então, o caráter de Deus é a própria lei. Então, o diabo, ele quis denegrir o caráter de Deus no céu e continua fazendo isso na terra. Então, o juízo de revisão ou comprovação precisa ser feito para que a gente veja com os nossos olhos e tenha a certeza absoluta de que Deus é justo, santo e bom, como a sua lei é. Feito por Deus aos maus, então a revisão, então eles participarão do juízo de comprobatório, feito por Deus aos maus e aos anjos caídos. Por isso que a gente vai julgar não só os ímpios, como também os anjos. Cada sentença é confirmada. E a gente vai também conhecer um pouco da história de cada um dos anjos que se perderam. E do próprio, Satanás. Será, então, vindicado o caráter de Deus, deturpado no santuário celestial e no jardim do Éden, que foi o que o diabo fez. Também nesse período de tempo, os justos desfrutarão de tudo o que Deus tem preparado para eles. Então, a gente vai julgar, a gente vai trabalhar lá no julgamento, mas a gente vai desfrutar de tudo que Deus já preparou, que ele disse. Quando eu for e vos preparar, eu vou voltar e eu vou levar vocês para ficar comigo também. Então, a gente vai desfrutar de tudo que Deus já preparou pra gente. Apocalipse 21, verso 2 e 10. Apocalipse 20, verso 5 até o 7. Que eventos ocorrem ao findar, ao acabar os 1000 anos na Terra. Então, acabou os 1000 anos, o que acontece? Aí acontece o quê? A terceira vinda de Jesus, desce a cidade santa e acontece a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, Porque a primeira ressurreição são a ressurreição dos santos, que é na segunda vinda de Jesus. Isso daí pode bugar a sua mente? Sim, então veja o estudo específico sobre ressurreição e também um estudo específico sobre a primeira, segunda e terceira vinda de Jesus, que você vai entender um pouco melhor, E o fogo eterno é descrito nas seguintes passagens: Jó 20, o verso 7 e 8, Salmos 9, o verso 6 e 7,
Salmos 37, verso 38, Salmos 145, verso 20, a Bíblia diz que Deus é amor e um Deus de amor não poderia queimar pessoas, e o próprio Satanás por toda a eternidade. A própria obra de destruição é considerada estranha para Deus. Isaías 28, verso 21. Sim, gente. Lembra que Deus é amor, mas também é justiça. Então, por Deus amar e ser justo, ser queimado por toda a eternidade seria injusto até com o próprio diabo, porque ele não viveu toda a eternidade. Então, se a Terra tem 6.000 anos, né, de pecado, o diabo ele foi criado um pouco antes. Então, a gente não sabe a quantidade de tempo que ele foi criado antes. Mas ele já existia antes que a humanidade existisse. Então, se Deus queimasse ele por toda a eternidade, isso seria injusto até com ele, porque o pecado que ele cometeu não seria justo ele ser queimado por toda a eternidade, sendo que ele não viveu por toda a eternidade para pecar por tanto tempo. Então, a punição, no caso, punição de Deus, né, para todos esses que pecam, é na medida certa. Então, cada um que cometeu o seu pecado, eles vão queimar na medida do seu pecado. Então, nem mais nem menos. Então, se uma pessoa pecou durante 50 anos, pois ela vai queimar pelo tempo determinado do seu pecado. Se uma pessoa pecou, sei lá, 7.000 anos, ela vai queimar conforme a quantidade do seu pecado, nem mais nem menos. E Deus é justo, então é exatamente isso que Deus faz. O ato de matar é estranho para Deus, mas como ele tem que destruir o pecado e a pessoa está grudada no pecado, a pessoa vai ser morta junto com o pecado. Então, essa não é a vontade de Deus, mas foi a própria pessoa que grudou no pecado ao ponto de não ter como separar, entendeu? Porque quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, também tem vídeo, né, explicando sobre isso. Então, quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, ela blasfema contra Deus, e aí não tem mais como ser perdoado, porque o Espírito Santo é o único que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a pessoa é blasfema, no caso rejeita todas as tentativas de Deus, ela não escuta mais a voz do Espírito, então não pode ser mais convencida do que é pecado. Então, a pessoa, ela está automaticamente condenada, né? Porque ela não aceita mais o que é certo. Então, o que é certo para essa pessoa é o que ela pensa, o que ela acha, o que ela quer. Então, se Deus fala assim, não pode matar, essa pessoa vai falar, eu mato porque eu posso, eu quero e eu vou fazer quantas vezes eu quiser. Ela está o quê? Blasfemando contra o Espírito Santo. Então, vai chegar uma hora que essa pessoa não vai mais ter essa discussão na mente dela. Ou, sei lá, com qualquer outra pessoa. Porque na mente dela já não há mais a voz do Espírito para convencer de que é pecado. Entendeu? E também por amor, né? Faz Deus a justiça, né? A justiça de Deus é o quê? Exterminar o pecado. Então, como o pecado está grudado no ser criado que escolheu amar mais o pecado do que a Deus, será destruído. Mas Deus, ele vem para destruir o pecado. O ser humano morrer é consequência da própria escolha. E por Deus ser amor, ele é justo em permitir que essa pessoa morra, porque se a pessoa não suporta Deus, né? Porque não aceita Deus de jeito nenhum, então o céu para essa pessoa seria um inferno. Imagina a pessoa lá toda endemoniada,
no lugar que todo mundo é santo, né? Todo mundo vive sorrindo e bem, feliz e contente, essa pessoa endemoniada. Para ela, o céu seria o inferno. No caso, o inferno pra gente é aqui. E no caso, para eles, o inferno seria o próprio céu, né? Porque tem gente que não aguenta ficar perto de pessoa feliz e contente, né? O tempo inteiro. Para eles é uma coisa detestável. Então, o céu para essas pessoas seria o inferno. Então, né? Por Deus ser amor, ele pega e permite com que essa pessoa morra e queime pelo tempo do pecado cometido. Então, Deus demonstra amor em todo o tempo. E justiça, né? Porque tem gente que fala, Deus me ama, então ele perdoa. Deus perdoa, mas se você não mudar, tu vai queimar, né? Tipo, se Deus me ama, então eu pequei, então ele pode me matar assim na hora e já era. Não, porque Deus é justiça. O que você fez, você vai colher. E Deus fala isso na Bíblia, né? O que você semeia, você colhe. Então, se ele já disse na Bíblia e você insiste em fazer sabendo que é errado, você vai colher, porque Deus te ama, mas ele também é justiça. Então, pela justiça, você vai colher aquilo que você está plantando. Então, seja bom, você vai colher o que é bom. Então, você vai colher o que é melhor ainda. Mas se você fica plantando o que é ruim, você vai colher o pior de todas as coisas. Então, é isso aí. Bora continuar aqui. Como, então, explicar a expressão fogo eterno, né? Que o povo fala. Mas o fogo eterno é porque a pessoa vai ficar queimando lá para toda a eternidade, não sei o que. Não, é a consequência do fogo. O fogo em si é eterno porque Deus é o fogo consumidor, então ele é eterno. O fogo é eterno, mas a pessoa não vai queimar eternamente, porque Deus vem para queimar o pecado. Então, enquanto estiver o ser humano em pecado ou com pecado, Deus vai consumir o pecado. A pessoa vai morrer porque tá junto, né? Escolheu grudar no pecado, vai morrer. Então, enquanto a pessoa estiver queimando o pecado, tá ali. Mas a partir do momento que o pecado acabou dessa pessoa, essa pessoa não vai existir nunca mais e vai ser esquecida para sempre, né? Os livros, não sei se vai ficar lá eternamente, mas, né, essas pessoas vão ser esquecidas. Então, não vai ter mais, tipo, um parente morreu e aí a pessoa fica, e fica lembrando. Não, quando acabar o pecado, né, quando Deus exterminar o pecado com fogo, que é ele mesmo, o fogo consumidor, não vai mais existir lembrança, né, da pessoa. Né? Porque conforme a eternidade for passando, a gente vai esquecendo de tudo que é mal. Tudo que aconteceu de ruim a gente vai esquecendo, porque o ser humano é assim, né, gente? A gente esquece. Na verdade, o fogo é eterno em suas consequências, ou seja, destruirá eternamente pecado e pecadores. Assim como a Bíblia descreve o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra como sendo eterno, né? Que fala lá que ia queimar eternamente, mas se você vai lá em Sodoma e Gomorra, não existe uma cidade queimando lá eternamente. Lá não tem o fogo queimando eternamente. É eterno na sua consequência. Tipo, não existiu mais Sodoma e Gomorra no mesmo lugar, né? Então ela foi destruída e já era, ninguém mais quis morar lá. Judas 7, Gênesis 19, o verso 24 e 25, 2 Pedro 2, o verso 6.
O fogo que destruirá os ímpios e Satanás será também de natureza eterna. Acho que é na 1:9. Eu vou deixar na descrição, né, os versos certinho, tá? Que, né, aqui é ser humano. Às vezes eu confundo aqui ou eu esqueço de falar alguma coisa. Segundo Pedro, capítulo 3, o verso 13. Eita lá. Segundo Pedro, capítulo 3, o verso 13, Apocalipse 21, verso 4. O que Deus prometeu após o milênio. Então, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Glória a Deus. Né? Porque aqui é um mundo injusto. Injusto. A terra voltará a ser como era criada, né? Na criação. Então, Deus vai... Porque quando Jesus vem na segunda vinda, a terra será destruída, né? Tudo vai ser derrubado com o maior terremoto que esse mundo nunca viu, mas vai ver, né? Que vai derrubar prédio, vai sumir com ilhas, né? Se você mora em ilha, né? Por favor, saia. Se você mora em praia também, por favor, se mude para o campo, o interior, sei lá, lugares altos, né? Porque quando Jesus vir, vai abalar a estrutura da terra e não tem como a pessoa, né, ficar vivo num lugar onde vai ser engolido pelas águas, né? Principalmente ilhas e lugares litorâneos, né? Como as prainhas lá, tipo aquelas mansões de frente para a praia, tudo vai ser engolido pela água. E é isso aí. Última perguntinha de hoje, Isaías 65, verso 21 até o 23 e 25, Isaías 66, o verso 22 e 23. Como será a vida na nova terra? Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, né? E aqui, Satanás tentou frustrar o plano de Deus de povoar a terra com seres perfeitos que o amassem e servissem. Deus, porém, não desistiu. Deus, porém, não desistiu do seu plano porque ele ama o ser humano. Entregou-se como cordeiro morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 3, verso 8. Jesus foi a garantia divina do retorno ao lar. João 3,16. Seu plano é recriar essa terra, livrando-a do mal e das suas consequências. Malaquias 4:1. Com as ruínas deste planeta ferido e maltratado pelo pecado, ele retomará seu plano original. E aí Deus faz o quê? Novos céus e nova terra. Então, na terceira vinda de Jesus, né, acontece o quê? A nova Jerusalém desce do céu com todos os santos dentro dela, né? E aí Jesus, ele sai de dentro, né, da nova Jerusalém e vai tocar o dedo no chão e a terra será dividida, ela vai fender, né, em duas partes. E aí, né, o exército inimigo que vai ser ressuscitado, né, que é a segunda ressurreição, a dos ímpios, a ressurreição da execução, vão se juntar para a grande peleja, né? Eles vão atacar a nova cidade, no caso a nova Jerusalém que desceu do céu. Então, eles vão tentar atacar para, né, pegar, tomar, roubar a nova Jerusalém de Deus, né, gente? Que burrice. Aí eles vão fazer isso, né? Porque eles sabem que não tem mais, né, como
se salvar, porque eles rejeitaram e não tem mais chance, não tem mais oportunidade. Então o diabo, sabendo que, né, pra ele já deu e todo mundo se lascou, então ele vai falar: a gente vai pegar aquela cidade porque a gente pode, o nosso número é maior do que o deles, e a gente vai lá e arrebenta com eles e pega a cidade e é nós, né? O tanto de ouro que tem lá a gente reconstrói aqui e já é. Mas aí Deus pega e lança fogo do céu e todos são consumidos, né? Tem uns que vai só, puf, já foi. Mas tem uns que vão queimar até não querer mais, né? Então, escolha sempre a Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe e até a próxima.